Oi, galerinha do quinto ano. Hoje nós vamos dar continuidade à disciplina de matemática com o conteúdo de sistema de medidas, mas hoje nós veremos as medidas de capacidade. Nós vimos ao longo do mês de junho as medidas de comprimento, mas esse mês nós mudaremos e trabalharemos as medidas de capacidade, ok? Vejam só, eu vou começar essa videoaula fazendo um questionamento a vocês. Vocês sabem o que são medidas de capacidade? Claro que sabem, tenho certeza que sim, e essa pergunta será respondida ao longo dessa videoaula. Segundo questionamento, você já utilizou alguma medida de capacidade no seu dia a dia? Com certeza, as medidas de capacidade, assim como as medidas de comprimento e outras unidades de medida, estão bastante presentes no nosso dia a dia. Todas as vezes que a gente mede, por exemplo, a quantidade de refrigerante que tem em um copo, em uma garrafa, a quantidade de remédio que cabe lá na colher quando a gente está doente, a quantidade de água que tem em um copo. Todas as vezes que a gente faz medidas de líquidos no nosso dia a dia, porque as medidas de capacidade são utilizadas para a medição de líquidos, nós estamos utilizando algumas medidas de capacidade. Então, elas estão extremamente presentes no nosso dia a dia, tanto no meu como no de vocês. Você sabe para o que essas medidas servem? Vamos responder ao longo dessa videoaula. Elas são importantes ou não? Sim, gente, as medidas de capacidade são muito importantes. É a partir das medidas de capacidade, a partir do uso delas, que nós conseguimos, por exemplo, no nosso dia a dia, medir a quantidade de água que cabe em uma caixa d'água, em uma cisterna, em um reservatório, medir a quantidade de gasolina que cabe no tanque de um carro, de uma moto. Então, elas são muito importantes para medir a capacidade, a quantidade de líquido que cabe em uma tigela, em um balde, em um reservatório, seja ele qual for. Então, são extremamente importantes. As medidas de capacidade, como perguntavam lá no primeiro questionamento, e agora a gente vai ver a resposta, as medidas de capacidade são grandezas utilizadas para estimar, ou seja, para a gente trabalhar com uma hipótese a respeito da quantidade de um líquido, porque as medidas de capacidade são utilizadas para medir líquidos. Elas são utilizadas para estimar a quantidade de líquido em um reservatório ou um recipiente. Esse líquido tanto pode ser suco, água, refrigerante, leite, não importa, desde que seja líquido, ok? De uma forma mais resumida, as medidas de capacidade são medidas que nós utilizamos para medir a quantidade de um líquido que cabe em um determinado espaço. Como, por exemplo, nós utilizamos as medidas de capacidade para medir a quantidade de água que cabe lá no garrafão, a quantidade de suco que vem lá no potinho que a gente compra no mercado, a quantidade de leite que cabe dentro daquela caixinha que vende no mercado e, inclusive, diversos produtos que nós compramos no nosso dia a dia vêm em medidas de capacidade. Por exemplo, o desinfetante que as nossas mães compram para limpar a casa vem em garrafas com a capacidade para 2 litros, geralmente. A água que nós bebemos no nosso dia a dia estão armazenadas lá em uma caixa d'água com capacidade, vamos supor, para 1.000 litros. Então, todos os dias, essas medidas utilizadas para calcular, para estimar a quantidade de líquido em um determinado espaço, são utilizadas por nós. Quais são as medidas de capacidade? Pode ser que vocês não saibam me responder agora, mas eu tenho certeza absoluta que vocês já ouviram falar em pelo menos 2 medidas de capacidade. Vamos ver aqui quais são as medidas de capacidade. A primeira e a unidade fundamental, a mais importante, digamos assim, das medidas de capacidade, é o litro. O litro é a medida de capacidade que nós mais utilizamos no nosso dia a dia. Uma garrafa de refrigerante tem capacidade para 2 litros. Uma garrafa de suco tem capacidade para 1 litro. O tanque de um carro tem capacidade para 10 litros de gasolina. Então, o litro é a unidade fundamental. É basicamente a mais utilizada, a mais importante, digamos assim. E o litro é representado pelo... Por exemplo, quando a gente vai lá ao mercado e compra um refrigerante. Lá no refrigerante tem escrito assim, 1
e a letra L logo em seguida. A gente consegue compreender que aquela garrafa de refrigerante tem capacidade para 1 litro, porque litro, a unidade de medida de capacidade litro, é representada pela letra L. Nós temos também os múltiplos do litro e temos os submúltiplos do litro. Os múltiplos do litro, eles são maiores que o litro. Já os submúltiplos são menores. O primeiro múltiplo do litro é o decalitro. 1 decalitro contém 10 litros. Por exemplo, um balde que Joana utilizou para encher a bacia de seu banheiro contém 1 decalitro. Tem capacidade para 1 decalitro de água. É a mesma coisa que dizer que esse balde que Joana utilizou tem capacidade para 10 litros de água. Outro múltiplo do litro é o hectolitro. O hectolitro já tem 100 litros. Então, se em uma caixa d'água cabe 1 hectolitro, é o mesmo que dizer que nessa caixa d'água cabem 100 litros. E nós temos o maior múltiplo do litro, o quilolitro. Em 1 quilolitro, nós temos 1000 litros. A caixa d'água da casa de Mariana tem capacidade para 1 quilolitro de água. Quantos litros de água cabem nessa caixa d'água? 1000 litros de água. Esses múltiplos do litro nós não utilizamos muito no nosso dia a dia. Inclusive, eles são bem incomuns, digamos assim. Claro que nós utilizamos 10 litros, 100 litros, 1000 litros, mas nós não utilizamos, por exemplo, a nomenclatura. Por exemplo, ao invés de dizer no nosso dia a dia que a caixa d'água da casa de Diana tem capacidade para 1 quilolitro de água, nós falamos de uma forma mais simplificada. Nós dizemos que a caixa d'água da casa de Diana tem capacidade para 1000 litros d'água. Então, esses múltiplos do litro, muitas vezes, eles não são utilizados por nós no nosso dia a dia. Nós conhecemos bastante o litro, mas o decalitro, o hectolitro e o quilolitro, nós não utilizamos tanto esses nomes. Depois dos múltiplos, vem quem? Os submúltiplos, aquelas medidas que são menores que o litro. O primeiro submúltiplo do litro, nós temos aí o decilitro. O decilitro, ele é 10 vezes menor que o litro, é a 10ª parte do litro. Outro submúltiplo do litro é o centilitro. O centilitro é a 100ª parte do litro, ele é 100 vezes menor que o litro. E por fim, nós temos um último submúltiplo chamado de mililitro. Esse aqui vocês conhecem bastante. Podem nunca ter ouvido falar nos múltiplos do litro, como no decalitro, por exemplo, nem nos submúltiplos, no decilitro ou no centilitro, mas no mililitro e no litro, com certeza vocês já ouviram falar, porque nós utilizamos bastante no nosso dia a dia. O mililitro é 1000 vezes menor que o litro, mas é muito importante saber também que quando nós juntamos 1000 mililitros, nós formamos 1 litro. Então, nós focaremos nessas duas medidas, no litro e no mililitro. Por que nós focaremos nela? Porque são as medidas que nós mais utilizamos diariamente. As outras medidas de capacidade são importantes, as outras unidades, sim, são importantíssimas. Mas nós podemos utilizar o litro e o mililitro em diversas situações. E por isso nós teremos um foco maior neles dois. Nós trabalharemos mais com o litro e com o mililitro. Em primeiro lugar, nós veremos o litro. Após vermos o litro, nós passaremos para o mililitro. 1 igual a 1000 mililitros, ou seja, se eu juntar, por exemplo, 1000 mililitros de água, eu formarei 1 litro de água. Então, 1 litro é igual a 1000 mililitros. E, obviamente, 1000 mililitros também é igual a 1 litro. O litro ele é representado pela letra L. Eu já falei a vocês anteriormente, né? Todas as vezes que a gente vê um L representando um numeral, a gente subentende que ali há capacidade para 1 litro de líquido, seja qual líquido for. Então, o litro é igual a 1000 mililitros e é representado pela letra L. Todas as vezes que o nome litro não vem escrito, ele vem representado somente pela letra L. Essa unidade de medida de capacidade é utilizada para medir quantidades maiores de líquido. Por exemplo, quando a gente vai medir, calcular, estimar a quantidade de água que cabe em uma cisterna, a gente utiliza a unidade de medida litro.
Nós podemos utilizar essa unidade de medida, né, o litro, para medir quantidades de líquidos em diversas situações do nosso dia a dia. Por exemplo, nós podemos calcular, estimar a quantidade de água que cabe em uma piscina, a quantidade de água que cabe em um balde, a quantidade de gasolina necessária para encher o tanque de um carro, de um ônibus, de um caminhão. Olha, aqui, por exemplo, nessa representação, nesse desenho, né? Uma garrafinha com suco. E tem escrito apenas assim, e a letra L logo em seguida. Por que está escrito dessa forma? Porque a representação de 1 litro nessa garrafinha de suco, há capacidade para 1 litro de suco. Como ela está cheia, a gente subentende, a gente compreende que nessa garrafa há 1 litro de suco, ou 1000 mililitros de suco. Essa representação da jarra, por exemplo, nós vemos claramente que a jarra tem capacidade para 1 litro de líquido, seja água, suco, refrigerante, chá, o que a pessoa quiser colocar nessa jarra. Mas essa jarra não está cheia, ela está apenas pela metade. Nessa jarra tem apenas 500 ml de água, esse líquido aí aparentemente é água. Então, nessa jarra, apesar de ter capacidade para 1 litro de água, de líquido, qualquer líquido que seja, como ela está pela metade, né, como só tem 500 ml de líquido nessa jarra, que vocês veem aí na tela, a gente diz que nela há meio litro de água. Por que há meio litro de água? Porque a jarra tem capacidade para 1 litro, mas apenas a metade da jarra contém líquido. Então, aí há meio litro de água. Qualquer líquido que seja, nesse caso aí é água. Meio litro é correspondente a 500 ml. 1 litro é igual a 1000 ml. Meio litro, logicamente, será igual a 500 ml. Agora nós veremos um pouco a respeito do mililitro. Lembrando que o mililitro é uma unidade de medida menor que o litro. Pronto. Primeira informação, o mililitro é representado por ml. Segunda, 1000 mililitros juntos formam 1 litro. Isso nós vimos anteriormente, não é? 1 litro é igual a 1000 mililitros. 1000 mililitros, logicamente, é igual a 1 litro. Vejam só, aqui nessa jarra nós temos a representação de vários ml. Ó, 200 ml, aumenta um pouquinho, formam 400 ml, 600 ml, 800 ml, né? ml é a mesma coisa que mililitro. E lá no fim, lá no topinho da jarra, nós temos 1000 ml. E do outro lado nós temos 1 litro, porque 1 litro é igual a 1000 ml. Então, para eu formar 1 litro de líquido, eu preciso de 1000 ml. Essa unidade de medida, no caso o mililitro, é utilizada para medir quantidades menores de líquido em um determinado recipiente. Por exemplo, quando a gente vai tomar remédio, nós medimos a quantidade de remédio a ser tomada, quando o remédio é líquido, nós medimos a quantidade em mililitros, geralmente nesses copinhos, né? Vem na tampinha do remédio esses copinhos com a quantidade necessária de remédio que você deve ingerir. Nós utilizamos o mililitro, essa unidade de medida de capacidade, para remédio, calcular a quantidade de remédio, como eu já falei, para calcular, por exemplo, medir, né? Estimar a quantidade de leite que cabe em uma xícara, em um copo. Quando a gente vai fazer uma receita, por exemplo, nós medimos a quantidade de leite em ml. Um bolo, por exemplo, leva 250 ml de leite, uma suposição. Então, a quantidade de líquido que vai entrar na receita, naquele bolo, será calculada em ml. Todas essas medidas que são menores que o litro são calculadas com a unidade de medida mililitro, com o ml. São estimadas, são pensadas com o mililitro. Posso transformar as medidas de capacidade? Sim, eu posso. Assim como nas medidas de comprimento, em que nós temos essa possibilidade de transformar, por exemplo, uma medida que está em quilômetros para metros e vice-versa, nós também podemos fazer isso com as medidas de capacidade. É possível transformar uma medida de capacidade em outra, e nós vamos ver agora como fazer isso. É um processo extremamente simples. Como eu faço, por exemplo, para transformar uma medida que está em litros para mililitro?
Nós vamos focar no litro e no mililitro porque são unidades de medida de capacidade que vocês conhecem bastante, que vocês utilizam bastante no dia a dia. Então, para eu transformar uma medida que está em litro para mililitro, basta multiplicar a medida em litro por 1000. Por que eu multiplico por 1000? Porque 1000 é a quantidade de mililitros que formam um litro. Então, todas as vezes que eu tenho uma medida que está em litros e eu quero transformá-la em mililitros, basta eu multiplicá-la por 1000. Nós vamos ver uma questãozinha só para facilitar a fixação. Vejam só no exemplo. Maria comprou uma garrafa de suco contendo 2 litros de líquido. Quantos mililitros de suco ela comprou? Vejam só. Na primeira parte dessa questão, me é dada a informação que a garrafa de suco que Maria comprou contém 2 litros de suco, 2 litros de líquido. Mas a questão é o seguinte, quantos mililitros de suco ela comprou? Para eu saber quantos mililitros de suco Maria comprou, eu preciso transformar esses 2 litros em mililitros. Como é que eu faço isso? Como eu faço para transformar essa medida que está em litros, nesses 2 litros, em mililitros? Bem simples, basta multiplicar a medida que está em litros, no caso aí são 2 litros, então eu vou multiplicar 2 por 1000. Por que eu vou multiplicar por 1000? Porque 1000 é a quantidade de mililitros que formam um litro. Então, 2, a quantidade de litros, Maria comprou 2 litros. 2 vezes 1000 é igual a 2000. Sendo assim, Maria comprou 2000 mililitros de suco. E 2000 mililitros de suco é a mesma coisa que 2 litros. Bem simples, não é? Da mesma forma que eu transformo do litro para o mililitro, eu também posso fazer o inverso. Como eu faço para transformar uma medida que está em mililitro, ou seja, uma medida menor, para o litro, que é uma medida maior? Simples também. Basta dividir a medida que está em mililitro por 1000. Vejam que no caso anterior, quando eu fui transformar do litro para o mililitro, eu precisei multiplicar por 1000. Mas quando é o inverso, quando eu quero transformar de mililitro para litro, eu não multiplico. Eu divido a medida que está em mililitro por 1000. Por que por 1000, tia? Porque 1000 é a quantidade de mililitros que formam um litro. Vamos ver como fazer na prática? Olhe, Pedro comprou 5.000 mililitros de refrigerante. Pedro comprou bastante refrigerante. Quantos litros de refrigerante ele comprou? Pronto. A primeira informação que é dada a nós é que Pedro comprou 5.000 mililitros de refrigerante, desse líquido tão gostoso. Mas a questão quer saber de nós, logo em seguida, quantos litros de refrigerante ele comprou. Então, eu preciso transformar esses 5.000 mililitros em litros. Como eu faço isso? Basta dividir a medida que está em mililitros, no caso 5.000, por 1000. Por que eu vou dividir 5.000 por 1000? Primeiro, 5.000 é a medida que está em mililitros, a quantidade de mililitros de refrigerante que Pedro comprou. E por que eu dividirei esses 5.000 mililitros por 1000? Eu dividirei por 1000 porque 1000 é a quantidade de mililitros que formam um litro. Quando eu divido 5.000 por 1000, eu obtenho 5. Sendo assim, Pedro comprou então 5 litros de refrigerante, que é a mesma coisa que 5.000 mililitros. 5 litros é equivalente a 5.000 mililitros. Bem simples, bem descomplicado.